Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 21 de março de 2024 e este é o nosso episódio número 1079. Nós estamos fazendo o que virou uma pequena série sobre a Uzi Minas e chegamos num ponto em que a gente começou a comparar a Uzi Minas com empresas do nosso portfólio, né? Então no episódio anterior a gente começou a fazer isso e eu comparei a Uzi Minas com a Vale, que tem alguma relação assim mais direta, e com a Multilaser, que a relação realmente é bem mais distante, né? E hoje eu também vou tentar comparar a Uzi Minas com duas empresas que acho importante pensar por motivos distintos, tá? Então a primeira é CIA e a segunda é me deu branco agora, Allied Tecnologia. A CIA, porque ela subiu muito de cotação desde que a gente comprou. Não sei se quadruplicou de cotação, mas próximo disso com certeza. E a Allied, que não tem muito a ver com a Uzi Minas, né? Pouco a ver, que é uma posição muito recente que está mal estabelecida, ou seja, eu comecei a estabelecer essa posição, né? E qual a relevância disso? Porque às vezes você pode falar, caramba, eu comecei na Allied, mas eu encontrei uma ainda melhor. Então, para que forçar a uma pior? Pois bem, então vamos fazer o seguinte aqui. Vou abrir aqui outra aba com a planilha. Vamos começar com a Allied. Tá aqui. Tá. Então, acho que a primeira coisa a comentar, se você viu o episódio anterior, é que a Allied faz parte dessa subcesta que a Multilaser também faz parte, né? Empresas de IPOs recentes, que você não tem dados nem suficientes para realmente ter uma análise, porém que caem de cotação brutalmente, né, desde o seu IPO. E aí você compara com quanto dinheiro ela tem em caixa, você fala, vou comprar uma empresa com 1.000 dinheiros em caixa por 500, né? Não é bem assim, mas grosso modo, né? É isso. Então, como a Multilaser, nós não temos nem 10 anos de informação, temos aqui 6 anos e 3 trimestres, quase 7. Uzi Minas. Tá aqui. Então vamos pensar os números de sempre mesmo, né? Começar pela dívida sobre patrimônio. Uzi Minas, 0,22. Allied, 0,38. Ambas dentro do espectro que a gente prefere, entre 0 e 0,5. Uzi Minas melhor. Passivo sobre patrimônio, 0,51 Uzi Minas. Allied, 1,23. Então, Uzi Minas dá um certo show na Allied nesse quesito. E ainda mais pensando que a Uzi Minas é asset intensive, né? A Allied em tese não precisaria ser, né? Então a Uzi Minas realmente impressiona bastante comparada com a Allied aqui. Liquidez corrente, Uzi Minas 3,25 e a Allied 1,73, né? Ambos razoavelmente suficientes, mas a Allied já entra um pouco no investidor mais empreendedorístico, né, que é abaixo de 2. Uma receita da Uzi Minas é bem estável, né, em 10 anos aqui, uma vez ajustada pela inflação. Da Allied cresce, né, de 17 para cá. Cresce 30% em 7 anos. Não é nada muito impressionante para uma empresa IPO recente, né? Mas cresce também. As Minas já é grande, né? A dívida comparada com os lucros demonstrados. Então a Allied tem uma dívida de 600 milhões arredondando e um lucro de 131 milhões médio aqui. Então é como se ela fosse pagar em pouco mais de 4 anos a dívida. Não é muito bom não, né? O que é interessante da Allied, e a gente falou sobre isso, as pessoas comentaram, são os números de fluxo de caixa, onde ela aparece de repente com 2 bilhões, né?
E até pessoas que assistiram o vídeo comentaram sobre risco sacado, momento contábil de registrar certos eventos, como começar a operar nos Estados Unidos e tal. Bom, considerando isso, ela pagaria a dívida aqui com meio ano, um pouco mais de meio ano do seu fluxo de caixa livre médio, né? Mas não dá para levar isso muito a ferro e fogo. É muito melhor imaginar que o fluxo de caixa livre não vai ficar assim no futuro próximo, né? Dívida da Uzi Minas, que são 6 bilhões aqui arredondando, comparado com o lucro, 1 bilhão e 100, a gente falou sobre isso no episódio passado, então são uns 5 anos, não é particularmente bom. E o fluxo de caixa livre é a mesma coisa, também não é particularmente bom, né? Esse é um aspecto frágil, relativamente frágil da Uzi Minas. Frágil no sentido que pode tirar ela daquele panteão de 5, das 5 melhores ideias, né? E a Light, olhando agora o preço, né? Deixa eu ver aqui. Só atualizar, não deve ter mudado muito. Uzi 3, Market Cap, Yahoo Finance. Então aqui está dando market cap como 12 bilhões 274. Então sobe um pouquinho aqui. Então os múltiplos ficam aqui, ó, 11 anos do lucro, 11 anos de fluxo de caixa livre. Light, tecnologia. A capitalização de mercado da Light está 713 milhões. Subiu um pouquinho de nada aqui. Notem que o preço sobre o lucro dela é 5,44, né? A metade, né, do preço sobre o lucro de 10 anos da Uzi Minas. Porém, a gente olhando a média de 5 anos da Uzi Minas, aí o múltiplo é 3,82, ou seja, você vai reaver o seu dinheiro em 4 anos e o resto é tudo seu, grosso modo, né? E aí chega nesse aspecto de fluxo de caixa livre, e aí você compraria a Light por menos de 1 ano do fluxo de caixa livre dela, que é uma coisa que eu nunca vi na vida, e foi o que me fez começar a estabelecer essa posição na Light como uma subcesta, né? Com um pouco de caráter especulativo, né? Dificilmente eu colocaria 20% da carteira numa Light hoje, mas poxa, colocar 5%, sabe, com outras com características semelhantes, eu acho que faz sentido, tá? De certa forma, eu acho que a Light me interessa mais que a Uzi Minas. Aí tem uma triangulação, né? Porque já tem a Vale, que tem uma relação com a Uzi Minas, ainda que de adjacência de atividade, né? Então você joga uma Vale ali, uma Light que não tem nada a ver, e você não acumula, né, muita coisa num setor econômico só, tá? Resumindo, assim, tendo a investir na Light hoje versus a Uzi Minas. A outra é a CIA, né? CIA. Dívida sobre patrimônio 0,59, tá um pouco desatualizado aqui, tá? Segundo trimestre, não pegou o quarto, né? Que sempre é bom pro varejo, não sei o que. Cara, sei lá, deixa eu ver aqui, CIARI. Se já saiu, já até anoto logo e tá bonito. Porque é uma empresa do meu portfólio, né? Então, vamos fazer isso aqui. Então temos aqui o passivo, patrimônio líquido, 3 bilhões e 13 milhões. Então sobe aqui, mesmo... Oh, não. Nossa, tô fechando tudo. Passivo. Somar o circulante 3 bilhões e 200 com o não circulante 3 bilhões e 205, 6 bilhões e 405.
Então notem que ano a ano aqui o patrimônio sobe quase nada e o passivo desce. Então uma muito ligeira melhoria aí nesse cenário. Dívida. Então empréstimos de debêntures pagáveis em curto prazo 511 milhões, pagáveis em longo prazo 1 bilhão 176, 1 bilhão 687. Cai um pouquinho aqui em 2 semestres. De modo que a dívida sobre patrimônio está 0,56, passivo sobre patrimônio 2,13. Então, esse passivo sobre patrimônio é alto, né? A CIA tem uma carteira de crédito, né? Complica pra caramba a análise e engorda o passivo, né? Mas se for comparar assim, simplisticamente com a Uzi Minas, 0,22, 0,51. Né? Então, a Uzi Minas, além de ser um negócio mais simples de compreender, pelo menos a princípio, ainda tem esses números melhores. Liquidez corrente. Então, vai ser o ativo circulante, 4 bilhões 442, dividido pelo passivo circulante, 3 bilhões e 200. 1,39. É um número que sempre foi problemático para a CIA, né? Pouca margem, né, de manobra, assim. Receita, 6 bilhões 719. Isso aqui é importante, né? Porque a direção da receita aqui é um mínimo, né? E, de fato, a receita da CIA tem crescido a olhos... Como é que fala? A olhos vistos, né? Existe essa expressão? Desde a pandemia, né? Então, não retoma o patamar de 2018, por sinal, né? De 8 bilhões, hoje, o ano passado foi 6 bilhões e 700. Lucro ou prejuízo? Lucro. 2 milhões? Então fica break-even ali, né? Vejamos agora o fluxo de caixa. Então vou somar, né, para tirar o fluxo de caixa livre. 960 milhões com investimento de menos 234 milhões. Então elas conseguem um fluxo de caixa livre positivo. Vamos ver a média, se já contempla o ano passado. Não. O que a CIA tinha de mais impressionante era que o múltiplo dela. Você comprava a CIA 4 anos de lucro. Um negócio absurdo, né? Vamos ver agora, né? Porque as coisas mudaram. Brasil, Market Cap e Finance. Que coisas mudaram? O preço dela subiu pra caramba. O preço dela quadruplicou. 3 bilhões de Market Cap. Olha como é que está, quase o dobro do que estava aqui, né? Ainda assim, é surreal, 10 anos de lucro aqui e 7 de fluxo de caixa livre. A gente tem visto uma quantidade absurda de empresas, né? E quando eu falo absurda é 3%, né? 4, 5% das empresas com bons fundamentos e preços de atraentes a ridículos de atraentes, né? É um momento um pouco mágico mesmo que está acontecendo. Tanto que tem 11, 12 empresas na carteira. Agora, mais CIA ou mais Uzi Minas, né? É uma pergunta dificílima de responder. Talvez tanto faz até. Aí vai do que você quer estar estudado e quer estar acompanhando, né? Ou tem gente que fala, não, porque a internet vai destruir o varejo de moda. Não acho não, né? Mas enfim. Eu não vou chegar a conclusão nenhuma aqui agora, que seria totalmente leviano, tá? Mas está colocado aqui. Eu acho que elas ambas têm, por tortuosas vezes, mas acabam chegando a uma próxima de uma equivalência, tá? Então vou persistir esses números aqui. Eu estou só copiando os números aqui de baixo para cá para no futuro olhar, né? Veja aqui, ó. Em um determinado momento se comprava a CIA a menos de 2 anos do lucro dela. Você comprava a empresa inteira. Você comprava cada loja pelo preço de 3 carros. Por isso que eu, né, me tornei sócio da CIA.
É isso. Muita coisa falada, nada decidido. Um abraço, até o próximo, tchau.